Peraí, deixa eu tentar chamar o Adeilson aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui. Oi, Adeilson, boa noite. Oi, Thaís. Tô colocando o fone que eu tinha esquecido. Só um minutinho. Não tem problema. Tá bom, vamos lá. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite, pessoal que tá chegando. Vamos Ok, ver quem tá. é que tá. Tem um monte de gente entrando, esperar um pouquinho mais o pessoal entrar. Tranquilo. Tudo bem, prazer falar contigo sempre. Tudo bem aí? Alegria é minha. Acabei de fazer aquela prece É, eu e, tava lá. e foi bem emocionante hoje, tanto no Facebook quanto no Instagram. A minha imagem está congelada, Thaís. É, mas eu tô te vendo normal. E Tá o vendo áudio normal? também. Tá, tranquilo. Só para mim, então, que tá aparecendo, né? Tá tudo ok. Vamos ver. Pessoal, vocês estão nos vendo bem? Pra mim tá tudo ok aqui. Alguém coloca aí um sim positivo se tá tudo ok aqui? Isso. Ah, acho que tá. A princípio tá tudo ok por aqui. Boa noite, pessoal que tá chegando. Isso aí, vamos lá. Ok? Ó, a Tranquilo? Patrícia disse que tá tudo ok. Então vamos lá. Ô, também. Imagem ok. Legal, obrigada, pessoal. Tranquilo. Então tá, gente, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, hoje é uma live super, mega, ultra especial aqui com um convidado muito especial que é o Adeilson, né? O pessoal que tá chegando aqui. Eu sei que a grande maioria já conhece ele, mas se alguém não conhece, então o Adeilson é palestrante, é escritor. Eu tô falando aqui de Porto Alegre, no Sul. O Adeilson tá lá no outro canto do Brasil, lá em Em Recife, Olinda. ladinho de Recife, né, Adeilson? É, em Olinda, do lado de Recife, isso mesmo. Exatamente. E em função, né, do que a gente está vivendo aí, eu recebo muitas mensagens de pessoas que mandam aqui, ó, a Ana ali, ó, boa noite, Ana. Acabou de De entrar. pessoas, eu vi, de pessoas que mandam para mim e das minhas clientes também, né, em função do que a gente Sim. está vivendo aí, Uhum. a gente está com várias dificuldades e desafios a mais, né? E um deles é essa convivência entre pais e filhos, a convivência como um todo, que já é desafiadora, mas nesse momento ainda mais por várias questões, né? Então eu convidei o Adeilson, que é expert aí, né, nessa relação pais e filhos, com os jovens também, para a gente conversar, bater um papo, e aí o pessoal que já quiser ir anotando as perguntas para fazer, a gente vai conversar um pouquinho sobre Ok. isso, né, para auxiliar. Então, Adeilson, muito prazer estar de novo contigo aqui, é sempre uma alegria falar contigo. E Alegria é vamos, minha, vamos Thaís. começar. Enquanto tu fala, eu vou escrever o tema da live de hoje e vou fixar aqui para o pessoal que for chegando saber, tá? Ok. Bem, é uma alegria, né, participar de mais uma live contigo para falar de um assunto muito palpitante, né, porque as dificuldades são muito grandes quando a gente convive, né, e sai daquela rotina que todos nós estávamos acostumados. Então, os pais saíam para trabalhar, colocavam os filhos na escola, cada um cumpria o seu horário, e às vezes, nessa dinâmica da vida que absorve todo mundo, as pessoas, infelizmente, não convivem. E quando a convivência acontece, mesmo que de uma maneira forçada, vamos dizer assim, aí é claro que as dificuldades começam a se acentuar. Imagine você, eu falo isso com relação às crianças, mas imagine você com relação aos adolescentes também, né? Essa dificuldade é muito grande. Então, estabelecer nesse momento desafiador uma convivência saudável realmente é para crescer, para ambas as partes, para todo mundo aprender. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas não está muito disposta e nem tem paciência para lidar com esses momentos desafiadores. Eu costumo dizer, Thaís, nas minhas falas pelo Brasil, que a gente vive um período de orfandade emocional. O que seria essa orfandade emocional? É quando os filhos estão dentro de casa, mas os pais não estão dentro da vida dos filhos. Então, cada um fica no canto, cada um cumpre a sua obrigação, vivem de maneira autômata. Os filhos vão para a escola, os pais vão para o trabalho, não tem um relacionamento, uma dinâmica de relacionamento saudável,
Às vezes, os pais, quando se dirigem aos filhos, é só para cobrar, para exigir que eles correspondam a tudo aquilo que se está investindo, né, na vida deles. Então, a gente precisa refletir um pouco nessas questões, a fim de estabelecermos, nos dias de hoje, principalmente, uma ponte em que esses corações possam se encontrar. Porque, caso contrário, é bem complicado. Então, os dois lados têm que ceder. E aí, para ceder, a gente precisa abandonar aquela posição de que nós somos os donos da verdade e que sabemos tudo, né, Thaís? Muito bom. Isso que tu falou é bem, bem interessante, né, Deus? Porque a gente vinha, nós, no geral, né, numa rotina desenfreada, assim, né? Sim, sim, E a sim, é maioria de verdade. nós, pelo menos. E agora é um momento onde não tem mais essa possibilidade que não seja a convivência, né? A gente está tratando aqui hoje de, né, quem está chegando, de pais e filhos, principalmente, né? Então, Sim, hoje a gente não tem mais essa opção, por exemplo, dos pais que trabalham o dia inteiro fora e que às vezes passam muito mais tempo fora e voltam só no fim do dia, e aí não, né, não tem não tinha tempo para essa convivência. E agora, de repente, do dia para a noite, se vê obrigado a estar todos ali dentro de casa convivendo e tendo que lidar ainda com as questões do lar, e muitos ainda estão trabalhando sim. home office, as questões dos afazeres da casa e tudo mais. Então, realmente virou total, né? E agora é um momento que não tem mais a opção de não conviver e de não olhar para esse lado como um todo e se reinventar, né? Se refazer. Sem dúvida alguma. Eu costumo dizer que nós experimentamos, como pais, dois tipos de gestação. A primeira gestação é quando a mulher engravida. Então, tudo é festa, é uma alegria muito grande, e se comemora. Então, a gestação dura 9 meses. A gestação para que aconteça o parto e a criança nasça. Mas eu entendo, pela observação que venho fazendo nas escolas, onde faço palestra para pais e para filhos, que existe a outra gestação, ela é a mais difícil, que é a gestação emocional. E essa gestação, ela dura a vida inteira, sabe? É um processo de gravidez emocional, psicológica constante. Por quê? Porque a convivência com os filhos, ela é extremamente desafiadora. E ela exige dos pais que eles sejam honestos. Então, quando a gente se depara com a realidade dura, por exemplo, de um adolescente que até bem pouco tempo atrás sofria o domínio dos pais, a ascendência dos pais, e não dizia nada, atendia a todas as ordens ou toda a legislação doméstica instituída por aquilo que os pais acham e obrigam os filhos a fazer, de repente surge aquele personagem que começa a confrontar os pais. Uhum, E isso é comum. Aí os adultos dizem assim, eu tenho um aborrecente dentro de casa, uhum, e tal e tal. Então, eu sou absolutamente contra essa colocação, porque eu entendo que o processo educativo dos nossos filhos, eles não começam na adolescência, eles começam na infância. Então, a própria psicanálise trata muito bem disso, quando Freud fala e estabelece o desenvolvimento psicossexual da criança, e que nas fases desde a infância, né, todos os traumas e tudo aquilo que ela vive, tanto de traumas quanto de coisas positivas, tudo isso acaba construindo a subjetividade da criança, ou seja, acaba construindo o psiquismo. E tem algumas coisas que acabam sendo recalcadas, né? O recalque não é porque a pessoa é uma recalcada. O recalque é um mecanismo de defesa que a nossa estrutura emocional tem para lidar com situações que nos asfixiam emocionalmente. Então, aquilo que me faz sofrer, eu afasto, uhum. procuro recalcar, procuro esconder, deixar de lado, para que não me faça sofrer. Então, é um mecanismo de defesa. Então, a criança ela vai construindo a sua subjetividade do desenvolvimento, desde a fase oral até a fase genital, que são 5 as fases do desenvolvimento psicossexual, e ali ela vai elaborando o seu conceito de mundo. Então, o que acontece, Thaís? A depender do relacionamento dos pais, a depender de como eles se comportam na frente dos filhos, a depender da dicotomia entre o discurso e a ação, isso tudo os nossos filhos estão observando. E o que acontece?
muitas vezes os pais têm um discurso e uma ação diferente. Os filhos não vão bater de frente de imediato na infância ou ali no início da puberdade, mas vai chegar um momento em que os pais, que são exímios cobradores, eu não estou demonizando os pais, ok? É o modelo social de educação que a maioria das pessoas implementa em casa. Alguns não, mas a maioria sim. Chega a hora em que os pais começam a cobrar e os filhos começam a observar que eles cobram algo que nem eles mesmos fazem. E aí o véu, né, cai, a verdade surge. E aí o garoto, a garota, ele não vai entrar numa briga frontal com o pai, mas ele vai, através da rebeldia que ele vai manifestar, das ações, das palavras, do comportamento, ele vai querer ir bater de frente com os pais, porque ele observa que nem tudo que eles falam, eles fazem, e às vezes muito o contrário. Né? Muito bom. E isso que tu comentou agora, né, Deus, é bem interessante, sim, porque esse é um momento bem desafiador e Sim. nessa convivência é um momento do olhar para dentro. Acho que essa pandemia, né, no planeta agora, ela, além de ser uma pandemia viral, ela também se tornou uma pandemia emocional, né, porque ela nos convida a olhar para as nossas sombras, né? Como o próprio Jung ali traz, e olhar, é só quando a gente olha para as sombras que a gente consegue clarear, né? Trazer a luz, então. E agora, justamente, esse é o momento da gente, é um desafio olhar para dentro, e aí nessa convivência, que muitas vezes era algo, como tu falou, do recalque, né? Que às vezes a gente vai levando e deixa para um lado, deixa para o outro, agora não tem mais essa possibilidade, agora é o momento, né? De retomar e olhar. E então esse é um desafio mesmo da convivência, né? Muito bem interessante assim, né? Esse tempo que a família agora, e até quem não tem a família, digamos assim, quem mora sozinho, é também um tempo de se olhar e aprender a estar na sua própria companhia, porque às vezes isso também não acontece. Mas, Thaís, nós já estávamos vivendo uma outra pandemia. A pandemia da depressão, a pandemia da síndrome de pânico, das fobias emocionais. Então, o que acontece? Se nós observarmos, o ano passado, quando eu fazia palestras, eu utilizava de um dado da Organização Mundial da Saúde, da OMS, para dizer assim para as pessoas: até o ano de 2020, a depressão será a doença mais incapacitante do planeta. Nós estamos em 2020 e a depressão tornou-se a doença mais incapacitante do planeta. Então, a depressão hoje, ela é a maior pandemia que a gente pode experimentar, a pandemia da desesperança, a pandemia da falta de fé, a pandemia dos questionamentos acerca dos valores da vida, porque a humanidade está sendo arrastada para viver aquilo que o materialismo apresenta como possibilidade de gozo e de felicidade. Como nós somos criaturas que vivemos um vazio emocional muito grande, nós construímos o edifício da nossa concepção de vida sobre areia movediça, ou seja, os nossos valores estão fincados justamente nas coisas que são mais perecíveis. E quando a gente se depara com um confronto, um conflito emocional, a gente balança, a nossa estrutura é frágil, nosso edifício acaba ruindo. E isso se dá também nas relações dentro de casa. Então, para aqueles que prestarem atenção nesse momento, quiserem, é um instante muito especial de reconstrução, de ressignificar muitas coisas dentro de si, de ressignificar a relação com os filhos, de deixar de lado o papel do autoritarismo e daqueles que acham que são os donos da felicidade dos filhos, porque não são. Não tem escritura lavrada em cartório de propriedade sobre os filhos. Da mesma maneira que nós ensinamos, eles também nos ensinam, mas é preciso que se tenha disposição para viver um tempo em que a fala e o discurso sejam postos de lado para iniciar uma prática que é até terapêutica e saudável para qualquer tipo de relacionamento, que é instituir a conversa. Então, se eu vou conversar, eu preciso escutar. E se eu escutar, eu vou conhecer o meu interlocutor, seja ele quem for. Né? Esse é o momento de colocar a vida em ordem, né? Tanto interna quanto Sem dúvida. externa. Perfeitamente, perfeitamente. E eu acho que falando nessa linha de convivência entre pais e filhos, além, claro, dos pais para os filhos, mas a gente tem um outro olhar dos filhos, aí eu tô falando
já dos filhos mais adultos, como nós, para os nossos pais, né? Porque às vezes sim, também sim, tem pessoas que não têm esse outro olhar, né? Que às vezes os pais vão sim. ficando mais velhos, mais idosos, e às vezes são um pouquinho deixados de lado, né? Então, acho que também é uma outra reflexão desse outro olhar. É uma das grandes questões que todo esse momento que a gente está vivendo vem também nos trazer, é a questão de que nós não temos controle sobre nada na vida, né? E isso é uma coisa que desequilibra emocionalmente, porque a Assusta. gente tem a ilusão, né, de ter o Sim, controle que nós, né? perfeitamente. É por isso, a nossa concepção é o edifício sob areia movediça. Uhum, A sim, dor nos iguala a todos. E a incerteza, né? A impermanência da vida. A vida, ela isso. é impermanente. Então, nós não sabemos se estaremos vivos na próxima hora. Essa impermanência nos fragiliza demasiadamente, porque nós costumamos fincar, fincar as estruturas da nossa vida sob as coisas que as traças corroem, que os ladrões roubam, e a gente tem dificuldade. Então, muita gente se anestesia diante da vitrine do shopping center. Eu estou com uma dificuldade em casa, não consigo ficar em casa. Exato. Tem até aquele meu livro, Inimigo Íntimo, em que eu escrevi. É isso mesmo. Vou falar dele já já, ó, estamos em sintonia. E não foi combinado, hein? Eu vou falar Está dele bem já já. ensaiada, né, Thaís? Eu escrevi Não é cronia, nesse porque a livro. gente combinou antes. Não, não sei. Na orelha dele, se você ler, está escrito assim: o cúmulo da rebeldia é você morar sozinho e querer fugir de casa. E a Uhum, gente está fugindo de casa. Então, quando a gente não. A casa que eu me refiro é a sua casa interior, ficar na sua sim. própria companhia. E eu estava lendo algumas postagens de uma página que eu acompanho, que é acho que é Filosofia Líquida, ou Sociologia Líquida, em que postam como se fosse Nietzsche, emitindo uma frase, e ele diz: como é que você está conseguindo ficar em sua própria companhia nesses dias, né? Então, Sim. veio ao encontro disso que eu estou falando. Ou você mora sozinho e quer fugir de casa, ou seja, você não fica em sua própria companhia porque você atende aquilo que o mundo te traz, de chamado. E aí, o que se dá? Você não consegue ficar em casa, você não se relaciona com as pessoas com as quais você convive normalmente, mas que o trabalho, as ocupações do mundo acabam facilitando aí, porque você não suporta muito bem ficar em casa, o casamento não vai bem, a relação não vai bem, e a gente foge. E quando nós estamos aflitos, agoniados, angustiados, aí a gente costuma se anestesiar com os prazeres do mundo. Então eu pego meu cartão de crédito, vou para o shopping e fico ali me anestesiando diante da vitrine. Aquilo me dá uma sensação de felicidade momentânea, fugaz, efêmera, mas depois eu vou ter que conviver comigo. Mas normalmente as pessoas vêm empreendendo essa fuga da realidade. Isso se dá também no relacionamento com os nossos filhos. Exato. Bom, eu vou aproveitar o gancho que isso não foi realmente combinado. O Adeilson Sim. tem. Quantos livros já passou? Já passou dos 100, né, Adeilson? Quantos livros tu já tem Não, publicado? eu já tenho 100, já tenho vários no prelo. Eu tenho 90 publicados e já tenho outros tantos que vai completar os 100 no prelo, né, em várias editoras, entendeu? Alguns traduzidos para o Então, inglês. e o Adeilson então, tem só 100 livros, só isso, são bem pouquinhos livros que ele tem, né? Bom, eu tenho aqui atrás na minha coleção tem alguns do Adeilson, que inclusive ele mesmo autografou aqui, né? Tive a honra Foi, dele estar foi. aqui. Mas tem um dos livros que eu queria, que eu até já tinha separado, que é esse aqui dele, que é o Inimigo Íntimo. E eu tava dando, né, uma folhada, assim, relembrando algumas coisas, e acho que eu separei para trazer aqui, que é justamente sobre esse momento que a gente está vivendo, né? Que eu acho que uma das grandes Certo. questões aí que fica, e até principalmente, né, para quem é pai, né, em relação a filhos, é a questão do medo, né? O medo do Sim. invisível, o medo de não ter o Aham, controle, e esse medo pode se transformar em algo muito maior do que realmente é. Então eu separei aqui perfeito. um trechinho aqui do livro do Adeilson, que fala sobre o medo, e assim, ó, o medo é um monstro que devora sonhos. A única forma de combater o medo de maneira eficaz é fugir em nossa vida. E isso
se dá no momento em que nos predispõe à situação e a imprimir novos e renovados valores em nossa existência. Para combater o medo, o autoconhecimento é fundamental. É necessário mergulhar em si a fim de se fortalecer para o mundo. Não nos esqueçamos de que a nossa mente é uma poderosa máquina criativa, onde se confundem mundos reais com mundos irreais, e sem esquecer que são sempre... Alô? Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo, Thaís. Vamos ver se agora dá. Deixa eu ver se eu chamar o Adeilson aqui de volta. Peraí. Agora sim, vamos lá. Deixa eu chamar. Vamos lá. Olá. Oi, agora sim. Eu fiquei... Não ouvia mais você. Só via você, mas não te ouvia. Peraí que tá conectando. Eu tô te ouvindo, ainda não tô te vendo. Vamos ver. Certo. A imagem está paralisada aqui. Ainda não conectou. É que eu acho que ultimamente é muita gente fazendo live aqui. O Instagram tá meio... É verdade. Não anda bem das pernas no Instagram. Não sei se o pessoal tá ouvindo, mas a gente não te vê ainda. Eu tô te ouvindo bem. Vamos ver se conecta. Alguém fala aí pra gente se... Vocês estão ouvindo o Adeilson também? Alô, alô, Alguém alô, escuta? alô. Olá, olá, olá. Eu escuto perfeitamente. Ó, falaram que sim ali. Eu tô te ouvindo bem. Mas eu acho que... Não sei. Vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo chamar de volta aqui. Adeilson. Vamos ver. Acho que agora vai. Vamos de novo. Vamos ver se agora vai. Oi, Thaís. Tá me vendo? Agora sim. Okay. Tô te vendo e ouvindo. Agora tá perfeito. Tranquilo. Bom, eu também, ele ficou mudo, mas eu terminei de ler o trechinho ali do teu livro, né? Sim. Bem de encontro ao nosso atual momento, né? Uhum. Exatamente isso que a gente está vendo. Então, é um desafio a mais para quem está aí dentro de casa, principalmente que a gente estava falando sobre pais em relação a filhos, pela essa questão do medo do desconhecido, né? Do que vem pela frente e pelo medo de perder o controle das coisas, que é uma ilusão que a gente tem, que nesse momento fica muito evidente que a gente realmente não tem o controle nem sobre algo invisível, como é o vírus, no caso. Sim. Alô? Oi, tá me ouvindo bem? Oi, Thaís. Oi, oi. Oi. Então, Thaís, a gente tá me ouvindo bem, né? A gente precisa mudar um pouco o foco do nosso olhar. Vamos olhar agora um pouquinho, aproveitar esse nosso bate-papo em direção aos pais. Os pais estão com imensa dificuldade hoje, pedindo socorro para poderem acessar o coração dos filhos. Então, os pais também são o resultado de uma herança educativa muitas vezes equivocada. E isso acaba se revelando na prática educativa com os filhos. Eles não conseguem lidar de uma outra maneira, porque eles também têm recalques, eles também têm dificuldades, eles também têm uma criança ferida dentro de si, e eu defendo a tese de que todo adulto tem uma criança ferida dentro de si, algo que foi mal resolvido na infância, na adolescência, enfim, durante o desenvolvimento do seu processo educativo. E aí, a gente precisa lançar um olhar agora para os pais com um pouco mais de compreensão, não é? Porque todo mundo dentro da família, e isso a gente precisa desconstruir, sabe, Thaís? Todo mundo ocupa a posição. Então, o pai está na posição daquele que é provedor e de quem nós sempre vamos exigir que ele atenda às nossas necessidades. De qualquer forma, ele é sempre visto como aquele que ocupa uma posição relevante no grupo familiar e daquele que dirige o grupo familiar. Só que a gente precisa olhar um pouco mais, de maneira mais abrangente, para essa personagem, porque os nossos pais têm dores no coração. E muitas vezes eles não revelam aquilo que eles têm no coração. Os conflitos que eles carregam, as dificuldades, às vezes de serem afetuosos. Não conseguem.
é uma trava, um nó emocional que eles carregam dentro de si. Então, seria importante que nós começássemos a olhar a relação de um lado e do outro, tanto dos filhos para os pais e dos pais para os filhos, de uma forma mais humanizada, com o desejo sincero de construir uma relação mais saudável. E para construir uma relação mais saudável, nós precisamos abandonar os estereótipos, os atavismos familiares, de que um está numa posição irretocável e que não pode se humanizar. Por exemplo, o pai para dizer para o filho, olha, eu não estou bem, eu estou precisando de ajuda, eu estou sofrendo, eu estou chorando. Então, Sim. a gente precisava fazer um esforço, né, quem nos ouve agora, nos assiste, enfim, tentar desconstruir essa relação. E isso é muito importante para tornar saudável a relação, humanizar a relação. E para quem está nos assistindo, experimente olhar além da posição que a pessoa ocupa na família, como pai, como mãe, como filho. Precisava olhar um pouco mais adiante. Excelente, muito bom. E eu acho assim, né, Deus, já se encaminhando aqui, né, o nosso bate-papo, para não se alongar muito, porque ultimamente tem uma frase que eu achei muito engraçado, né, que dizia assim, eu abro a minha geladeira e dou de cara com uma live, que todo mundo fazendo. Uhum. Mas assim, eu acho que nesse momento, o que a gente falou um pouquinho do medo, né? Mas assim, o que a gente pode fazer em relação ao medo? Eu acho que esse é um momento para nós como um todo, né? Olhar assim, o que esse momento vem me trazer na minha vida atual, né? E aí na minha vida como um todo, na minha vida relacional, né? Nas relações, na minha vida emocional, na minha vida mental e também na minha vida energética e espiritual. Que essa eu acho que é uma outra questão também, que no corre-corre do dia a dia, muitas vezes, a maioria das pessoas tem tempo para olhar para esse lado que é tão importante, que é o nosso lado energético, espiritual, independente de religião. Mas que é muito importante a gente ter essa conexão e essa ligação de que existe algo além de nós, que nós não estamos à deriva, né? Que existe algo superior a nós e que tudo tem um propósito. Então, acho que esse é um momento de fortalecer a fé para lidar com essa situação desafiadora e aproveitar esse momento para crescer. É um momento de evolução, né? E fazer essa pergunta, ao invés de ficar focado nos noticiários, que é um relatório permanente que se repete, se voltar um pouquinho para si e perguntar o que esse momento vem trazer para eu, como ser humano, evoluir. E olhar para dentro de mim e para as minhas relações também, né? Eu acho que esse é uma grande questão aí para deixar para adiante. Nós moramos onde pensamos, né, Thaís? Exato. Nós moramos exatamente onde pensamos. E a gente precisa estabelecer que é importante, nesses tempos de isolamento social, todo mundo está dando um jeitinho para manter a forma física. Mas é importantíssimo que, para o enfrentamento dos nossos medos, nós também precisamos malhar o nosso psiquismo, a gente precisa arejar a nossa mente, precisa ler coisas edificantes, ouvir músicas edificantes, estabelecer uma rotina, aprender a respirar. A maioria das pessoas não sabe respirar. Então, a meditação, como prática terapêutica, é algo sensacional, porque o medo ele existe para todos nós. Agora, você pode todo dia dar ração para ele e ele vai crescer. Ou você pode cortar a ração e se preparar, se estruturar para enfrentar a situação que é adversa. Se o temor aumentar em caminhar sozinho, esteja ao lado de alguém, converse, busque recursos emocionais para você se fortalecer. Porque faz parte da vida, a vida é cíclica. Existem períodos em que nós estamos absolutamente fortalecidos, e em outros a gente está fragilizado. Isso é humano. Né? Existem períodos que você está com raiva e tal. É absolutamente normal sentir raiva. Se você não sentisse raiva, você não seria humano. Você só não pode conviver com a raiva e cultivar a raiva. Então, tudo isso passa por uma ressignificação da vida que não se limita apenas à satisfação do nosso corpo e das coisas que fazem bem, que nos trazem prazer. Existem grandes prazeres, os prazeres da alma. Os prazeres da alma passam pela nossa pacificação interior,
pelo nosso equilíbrio, pela nossa harmonia. Isso tudo é construído. Se você quer ter uma carreira profissional de sucesso, você precisa se preparar intelectualmente, não é? Criar expertises diferentes para se capacitar, já que o mundo é tão competitivo. Então, você tem que investir na sua carreira profissional. Da mesma forma, você precisa investir também na sua vida espiritual. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de ter espiritualidade na vida. Eu não estou falando de ter religião, Exato. eu estou falando que a gente precisa ter religiosidade. Então, o cara que tem religiosidade, ele é correto, vai de boa, estuda, se prepara, luta e tal, porque tudo isso corre paralelo. É como se a vida fosse um grande voo, e para voar você precisa de duas asas. Mas É verdade. a asa que vai sustentar teu voo na hora em que a tempestade começar é a asa da espiritualidade. A asa da intelectualidade, se você só tiver ela, você pode ser um déspota nas suas ações. Então é preciso unir, né, espiritualidade para sustentar teu voo. Na hora que você perde um amigo, um parente, na hora que vem o coronavírus te desestabilizar, mostrar que você é muito frágil diante da vida, você tendo espiritualidade, você tem valores sedimentados dentro de si. Olha, eu estou vivendo agora, mas vai passar. Eu já enfrentei outras tempestades. Eu vou viver daqui a pouco um outro sonho. E a gente vai vivendo. E de embate em embate a gente vai superando. Mas se eu estiver apenas como sustentação do lado da intelectualidade e a minha conta bancária, eu serei tão pobre, tão pobre, tão pobre que eu só terei dinheiro, não terei mais nada. É verdade. Muito bom. Uma dica rapidinha, se por acaso alguém que está assistindo, ou que vai assistir depois, né, que está passando por esse momento com muito medo, e eu tenho muitas mensagens que a ansiedade mais que aumentou agora, mais que Sim. duplicou, triplicou, enfim. Então tem uma técnica muito rápida, fácil de se fazer. E fica o convite, quem é pai, né, para convidar o seu filho, não importa se ele é adolescente, se é criança, porque a partir de 3 anos de idade a criança já consegue convidar a criança, o adolescente, enfim, para sentar junto e só respirar, não precisa nem fechar os olhos se não quiser, respirar e usar a própria mão para usar tipo um mantra, onde cada um dos dedos vai formar uma palavra. Então a gente vai respirar, inspirar e falar: a paz começa comigo. A paz começa comigo. A paz começa comigo. Repete, repete. Se fizer isso por 2, 3 minutinhos, o nível de ansiedade já vai dar uma baixada, já vai começar a raciocinar melhor. E até para as crianças que podem estar apresentando aí algum comportamento um pouco mais ansioso por tudo isso que a gente está vivendo, é interessante, assim, né? Chamar, fazer essa prática juntos aí. É uma técnica simples, rápida, fácil e que vai trazer um pouquinho para aqui agora, para desconectar aí do medo, da ansiedade, né? Então, isso fica de aí também. É importante essa práticas, Thaís. Por que eu considero muito importante? Porque elas são processos educativos para criaturas ansiosas e inquietas. Então, Exato, não é, não é uma fórmula cabalística. É exato. um instante em que você vai direcionar a tua mente, a tua fala, não é, para um foco. Você vai ter um foco. Então, você vai se desconectar momentaneamente de tudo Isso. aquilo que está te incomodando. E aí você vai retomar por alguns instantes, se você permitir, né, o equilíbrio. E é muito ruim, porque eu vejo tantas pessoas que estão sequestradas emocionalmente pelos outros, né? Você está muito bem, aí vem alguém que não está legal, te fala uma coisa que você não gosta, você vai revidar, vai responder, ou vai entrar naquela vibe, já foi sequestrado. O que mais acontece hoje em Exato. dia são sequestros emocionais. Então, essa sugestão da Thaís, ela é muito bem-vinda, porque é como se você fosse estar jorrando muita ansiedade, você vai e fecha a torneira. Fecha a Isso torneira, mesmo. repetindo as palavras que vão momentaneamente te trazer de volta para você mesmo. Isso é Isso aí. fundamental. Muito bom. Bom, Adeilson, eu queria demais agradecer aqui a tua participação, né? Também o pessoal que entrou aqui nessa ou na live anterior. Eu consegui salvar a anterior, vou tentar salvar essa aqui também, que Uhum. às vezes o tio Marquinhos segue aqui, às vezes não salva as Sim. lives. Uhum. Mas eu vou tentar salvar aqui para ficar 24 horas no ar. Ok.
Ok. E muito, muito obrigada aí pela tua participação. É sempre um grande. Oi, minha amiga. Thaís, eu não estou te ouvindo. Não sei se você está me ouvindo. Está me ouvindo? Faz assim, positivo, se estiver me ouvindo, por favor. Não estou te ouvindo. Se você estiver... Caiu.